Fala galera, beleza? Então tô aqui no meu fundinho de novo. Será que vocês vão conseguir ouvir esse- essas vozes que eu acho que estão ali na porta da minha casa, do meu apartamento? Eu não sei, mas eu vou fazer um vídeo aqui que eu acho que ele vai ser longo, né? Mas é pra tentar sumarizar algumas ideias, né? Ideias que têm a ver com as eleições que aconteceram aqui, né? Então, primeiro de tudo, né? Quem eu votei? Eu votei no Ciro Gomes para presidente, votei em Molon para senador, votei no Freixo para governador, aqui no Rio, né? Enfim, votei na Luiz Helena e votei na legenda da rede para deputado estadual, né? É, Enfim, mas o que acontece? Né? No Rio de Janeiro a gente já viu, né, que aquele vídeo que eu falei lá sobre o que o pessoal não gosta do Freixo. Mas algo surpreendeu nessas eleições quando a gente pega as pesquisas eleitorais, né? Que foi pelo o Bolsonaro ter tido 10% mais votos do que as pesquisas apontavam. Isso não me surpreendeu tanto, porque do mesmo jeito que muita gente pregou aquele voto útil pra galera que ia votar no Ciro ou em algum outro partido de esquerda, tipo o Jones Manuel, que porra, não conseguiu nem fazer Jones Manuel, o Léo Pericles, que não conseguiu fazer, eu acho que nem 1% dos votos válidos, né? Enquanto muita gente falava sobre isso e tudo mais, o que acontecia? É, essa galera do. Essa galera liberal que acredita que tudo que tem de ruim no mundo, no Brasil, veio do PT, elas também começaram a pensar no voto único, né? No voto único, no voto útil delas. Cara, um exemplo disso pra mim é o Fernando Holliday, né? Ele falando aquela média, todo mundo falava, né? Quem era mais moderado, né? Tinha críticas ao Lula, porque o governo dele tiveram vários escândalos de corrupção, né? E tudo mais. As pessoas demonizavam o Ciro, né? Por falar abertamente das contradições do PT. E para algumas pessoas, né? Alguns dos seus valores, algumas contradições têm maior valor e menor valor, né? Então, para algumas pessoas, o fato do Lula ter feito várias parcerias aqui na América do Sul com países como, sei lá, Colômbia, Venezuela, para eles isso é o fim, né? E é aquele olavismo dentro da cabeça deles, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre o problema que foi o voto útil. E eu vou falar agora que já não tem mais voto útil, porque já vai ter segundo turno. E qual é a questão do problema do voto útil para mim agora, que eu acho que ninguém vai ter mais raiva, porque já foi, né? Era o lance de você esvaziar algumas pautas e algumas pessoas, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem só dois partidos, né? A gente tem vários partidos e várias ideias, né? E muitos partidos se formaram, por exemplo, com pessoas que saíram do PT, por exemplo, quando formaram o PSOL, e depois quando saíram do PSOL formou, por exemplo, a Rede, sustentabilidade. Então, isso é por quê? Porque as ideias começam a divergir e você quer que aquelas suas ideias estejam representadas de alguma forma por um partido. Tem muita gente que fala que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina e aí você tem que chegar e agrupar, né? E aí é claro que se você agrupa um monte de pessoas num grupo plural, você tem que se esvaziar de algumas coisas para você ter uma coesão ali, né? E eu entendo que para algumas pessoas algumas coisas são extremamente importantes a ponto de você não poder abrir mão daquilo, né? Então, se você acredita, por exemplo, que, sei lá, olha, o meio ambiente é uma parada importantíssima, eu não posso abrir mão de jeito nenhum disso. Ah, mas a gente vai perder apoio, sei lá, da bancada agrária, entendeu? E aí isso pode fazer um problema e tudo. Não, então esse ponto aí pra mim é essencial, então eu acho que faz sentido você romper isso. E pra mim um exemplo de você esvaziar algumas pautas muito problemáticas, a gente consegue ver lá nos Estados Unidos hoje você tem dois grandes partidos, né? Tem partido libertário lá nos Estados Unidos agora também, que foi até expressivo a votação, se a gente for parar a pensar, né? Mas em geral, o principal é os democratas e os republicanos. E aí você, por exemplo, tem o Bernie Sanders, né? Que é o cara que levanta aquela parada da saúde pública, do Universal Healthcare lá,
A todo custo, essa é a bandeira dele. E tem aquele meme, não sei se vocês já viram esse meme, do estou aqui mais uma vez para apoiar, entendeu? Porque ele não consegue obter apoio suficiente ali dentro do Partido Democrático. Essa questão dele da saúde básica ali para todo mundo, por mais que seja muito importante, as pessoas veem valor, eles entendem que isso é problemático, isso não é popular, isso vai gerar um custo grande, esses custos grandes eles já quebram um pouco a popularidade dos democratas quando eles vão para as eleições e tudo mais. O próprio Obamacare, que não era nem um plano de saúde básica, era só um auxílio, né? Um plano de saúde meio que o governo auxiliava aí algumas pessoas, já causou um problema, porque aí algumas farmácias, sei lá, começaram a falir, e as pessoas falavam que era um custo muito alto, que isso faria aumentar, sei lá, a inflação, aquele papo liberal todo que a gente vê, né? E nunca vai para frente essa saúde básica aí, né? E esse é um problema que a gente tem aqui no Brasil também, né? Por exemplo, quando a gente pega, se a gente quiser transformar tudo numa coesão, por exemplo, do PT, essas pautas, por exemplo, do Ciro, elas acabam se esvaziando, né? E, inclusive, o Ciro propôs, né, pelo que eu vi ali, o PDT, 3 propostas do Ciro para eles apoiarem, né, o Lula, né? O que eu achei bem interessante, até achei grande assim do Ciro, né? Ele não simplesmente apoiar, ele fazer essa cobrança, e não é uma cobrança de ministério nem nada. É uma proposta de governo que está relacionada ao PND, que é a parada que ele prega, né? Ele nunca falou que era ele nunca quis que tivesse uma toalha dele, ele quis que o PND lá, o plano que ele tem, Nacional Desenvolvimentista, fosse para frente. Isso não é uma parada muito maneira, né? E é um cara que ele chegou e mesmo com esse problema todo ele se manteve firme. Ele fala das contradições do PT, por quê? Ele entende que ele não quer que as pautas dele se esvaziem, entendeu? E ele entende que se nada acontecer, o que é o futuro? Talvez, de repente, o Boulos, que está cada vez mais se unindo a esse aspecto liberal. Olha só, o cara super, né, comparadamente com muitas pessoas, bastante comunista, ligado ao MST, tá cada vez ficando mais ligado nessa área de mercado, né, para ficar um pouco mais palatável ali junto do PT, naquela chapa lá, Lula-Alckmin, entende? E você percebe que você vai esvaziando um pouco o Boulos quando vai colocando ele nesse bolo dessa galera, né? E aí você vê que de repente vamos então colocar agora o Boulos, que já está crescendo um pouco, já está um pouquinho mais palatável para o mercado. Vamos colocar ele para ser uma segunda via para o Lula, já que o Haddad não emplaca de jeito nenhum, né? E então vamos colocar de repente o Boulos, ele com uma mídia, né? De repente ele consegue ali atrair uns eleitores, ele foi bem em São Paulo, ficou em segundo colocado em uma eleição lá, né, talvez mais palatável do que o Freixo é aqui no Rio de Janeiro. E aí você perde, por exemplo, a Marina, um Ciro, e essas pessoas elas viram plenas coadjuvantes, né? Então, para mim, isso é muito mais problemático para nossa democracia, né? Quando morrem as boas ideias. Então, é muito difícil você colocar as boas ideias lá. E aí, agora você vai matando algumas das boas ideias e deixando ideias paliativas só, né? A única coisa que a gente tem o direito de ter é o paliativo, né? Isso não resolve nada, né? E isso me incomodou muito na questão do voto útil, né? Quando as pessoas falaram, eu só pensava na esquerda se esvaziando, se transformando um bolo palatável ao mercado, vazio de ideias, e que no fundo o melhor que ele vai conseguir fazer é dar um auxílio que equivale a 0,5% do PIB, enquanto os banqueiros, né, eles chegam e tomam conta da nossa dívida e pegam todo o dinheiro, e aí eles controlam a taxa de juros, e o povo fica na mão dessas pessoas poderosas para sempre, e a gente fica iludido achando que a gente está fazendo alguma outra coisa, né? Então isso é uma parada que me incomoda muito. A segunda coisa que me incomoda muito tem a ver com o lado que a galera, eu acho que tá
mais desgostosa, né? Que é o que eu falei lá do Bolsonaro ter tido muitos votos, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que votaram dele são pessoas da igreja, né? Pessoas que eu conheço. E o que me incomodou não foi nem essa, porque por essas pessoas eu meio que já esperava. Agora, o que me incomoda são algumas pessoas que são jovens, né? O cara que é jovem e que ele deposita a sua esperança, né, numa figura como o Bolsonaro, né? Porque eu entendo o jovem depositar a esperança dele numa figura, por exemplo, como o Zema do Novo. Eu consigo entender ele achar que, por exemplo, o Estado prejudica a vida dele, principalmente quando ele é um trabalhador, que ele vê que ele paga muito imposto, aí vem, por exemplo, o Zema com essa coisa de enxugar um pouquinho os gastos. E ele fez isso em Minas Gerais. Agora, eu não posso ser inocente e não achar que ele não tá ganhando nada por isso. Que ele é simplesmente uma pessoa boa. Ele tá ganhando. Ele, como um empresário, ele se beneficia muito de você, por exemplo, ter isenção fiscal, né? Que foi o que aconteceu com a Localiza, né? Ele deu para a Localiza isenção fiscal e aí ele recebeu o apoio dela na sua campanha. E aí você pensa, de repente isso não é tão ruim, né? Porque você, fazendo a isenção de impostos, você até estimula que essas empresas surjam, o empreendedorismo, e aí as pessoas vão poder ganhar mais dinheiro, né? Só que o problema é quando você faz isso, é você criar empresas, por exemplo, tipo uma Sony, tipo uma Canon, tipo uma Ford. A partir do momento que acaba a isenção fiscal, elas vão embora. Elas não... A lucratividade delas estava muito baseado nessa mamata fiscal que elas recebiam. E aí você tem uma empresa que não é sólida, não é do Brasil, gera esses problemas. E esse é um dos problemas que por exemplo, o Ciro Gomes poderia dar uma esperança com um plano mais interessante e robusto, né, de empresas. Não apenas criar esses pequenos negócios, né? Não achar que, por exemplo, a pessoa tem o direito de trabalhar no Uber e uma facilidade de se cadastrar e começar a fazer suas corridas, ela está se dando bem, né? Porque um trabalho precarizado do jeito que ele é, por mais que pareça aparentemente fácil e bom para você, tá fazendo com que o cara fique até tarde, não consiga dormir. E aí você vê aquele caso daquele Rodrigo, que quase morreu no acidente. O cara devia estar rodando ali no Rebite há mó tempão para poder fazer o dinheiro para ele comer, entendeu? Para ele pagar as contas, que muita gente está fazendo compras parcelando no mercado, né? Então você percebe que a necessidade que a pessoa passa vai fazer com que ela se sujeite a trabalhos cada vez piores. Porque quando você precisa comer, cara, você vai fazer o que você tiver para comer, até inclusive roubar, né? O que está acontecendo com esse aumento de violência que a gente está vendo agora, né? Que aparentemente muita gente, aparentemente não, que muita gente fala que diminuiu e diminuiu por causa da pandemia, na verdade, né? Se a gente for pegar esses números reais, você vai ver que aumentou, né? E principalmente por causa de posse de arma. Mas o que acontece? Eu conheço muitas pessoas jovens que não são bobas, não são, sabe, aquele adolescente de 13 anos, burrinho, que começou a ver uns vídeos de um pessoal anarcocapitalista e pensou, cara, é isso mesmo, o Estado é do mal, eu não tenho que pagar imposto, por que eu tenho que obedecer a essas regras? O livre mercado faz tudo ficar melhor, a concorrência faz com que tudo cresça e melhore, né? E principalmente eu acho louco as pessoas falarem isso no tempo onde a gente tem grandes monopólios, né? Então, por exemplo, quando você pensa na Amazon, cara, eles têm um monopólio da cloud, né? Que onde estão armazenados quase todos os serviços. A gente fala da Google, cara, YouTube, o lugar onde tem os vídeos, é um monopólio também, cara. Os lugares onde você consegue ver esse vídeo que tem essa experiência é só no YouTube, cara, não tem outro lugar. E essas pessoas, essas empresas, elas têm um poder de controlar a informação também. E aí? E elas também controlam o preço, né? E, cara, esse é um problema muito ruim e gera serviço de má qualidade para você, tipo Netflix. Eles viram lá que não sei quantos assinantes eles perderam por causa que eles têm concorrência. O que eles fizeram? Eles mantiveram o preço aumentado, pioraram o serviço e eles estão querendo tirar aquela função familiar lá, né? Que você pode compartilhar para obrigar você a, tipo, ter o mesmo endereço e tal da pessoa. Olha só. Essa é a concorrência que faz o mercado melhorar e os serviços e produtos melhorarem? Não é tão simples assim. E eu vejo pessoas que eu considerava inteligentes, cara. Tinha uma amiga minha do ensino médio que eu falava que inclusive eu já fui levemente apaixonado por ela,
E só pra deixar, tipo assim, tinha uma admiração muito grande. E era uma pessoa, sabe, aquela cristã que você olha, caraca, essa pessoa não tem defeitos, né? E eu lembro que eu namorava no ensino médio, e aí eu lembro que eu já tinha, né, claro, superado a pequena paixão por essa pessoa, né? E aí eu lembro falando com a menina que eu namorava na época, né? Eu falei, ela não gostava, né, dessa garota. E eu sempre falava, poxa, por que ela parece ser tão certinha, né? Você acha que ela tem algum defeito, não sei o que, não sei o que lá? E eu demorei muito pra conseguir perceber que essa pessoa tinha um defeito. E essa minha namorada da época, ela me alertou sobre um defeito que era aquela eu não sei como que expressar esse sentimento, então eu vou narrar a situação. Tinha um trabalho de grupo e ela estava insatisfeita com o grupo dela. E estava com razão, porque o grupo dela realmente não estava se esforçando o tanto quanto ela estava se esforçando. Então, ela chegou e ela abertamente criticou com a professora o mau desempenho das colegas dela. E não é, né, que as colegas não estavam tentando. Elas realmente tinham dificuldade e ela não conseguia aceitar a dificuldade que as outras meninas estavam passando, né? E a princípio isso não parece nem ser um defeito, parece que é só uma liderança mais firme. Não, ela está liderando porque ela queria fazer o melhor, era uma excelente aluna, praticamente notas perfeitas, e ela queria excelência. E eu achei que depois eu percebi que isso era um defeito, né? Que eu falei, caramba, você não ser compreensivo é até uma má liderança, né? Aquela história que a gente tem hoje de o líder-chefe, né? E aí eu percebi que era isso. Ela era egoísta, né? Ela pensava muito mais nela. Ela fazia o trabalho em grupo, ela ajudava o grupo, mas o foco dela era somente ela, né? Eu percebi isso, um individualismo bem forte dela. E eu não tô falando que ela é individualista na vida dela 100%, né? Até porque a gente é social, mas vai chegar um momento onde ela vai querer vencer e aí ela vai estar disposta até sei lá, magoar as pessoas que estão ali do lado dela se elas não renderem o suficiente. Então eu percebi aquilo ali e eu falei, caramba, né? Realmente é um defeito. E agora, nos dias depois, eu vejo essa pessoa compartilhando vídeo do Olavo de Carvalho. E tipo assim, eu não vou nem falar que 100% do Olavo de Carvalho é lixo. Olha, por mais que eu ache ele uma grande fraude, eu vou falar que tem como você extrair coisas interessantes do Olavo de Carvalho. Vou fazer essa provocação. Embora eu nutra um profundo ódio pela figura do Olavo, porque eu acredito que ele gerou um dano para nossa sociedade aqui gigantesco, né? E é só de espalhar mentira, né? Mentiras atraentes, né? E uma forma de falar que faz você se sentir fora da Matrix, né? Faz você se sentir mais poderoso, né? E isso é muito básico. A pessoa chegar para fala para você uma teoria da conspiração, que é aquela coisa que tem um laço na realidade, com uma mentira super inflada e louca, que torna as coisas mais interessantes. E aí ele chega e fala para você que agora você está começando a entender o mundo. E isso faz você sentir o que maior. Eu entendo que aquelas pessoas não entendem. Eu sei a verdade. Eu não caio nesse papo da grande mídia e tudo mais, né? E aí eu vi essa amiga minha pela qual eu nutria uma grande admiração no passado, compartilhando esses vídeos, compartilhando feliz que aquele Nicolas lá de Belo Horizonte ganhou as eleições com recorde, né? E muitas pessoas, eu vou dizer que eu vi algumas meninas, né? Então, se por acaso você foi uma dessas meninas que comemorou e assistiu o meu vídeo, sabe que você não é a única. Eu conheço várias meninas da igreja, pessoas que, olha só, pessoas que eu já até pensei em, será, né? Hoje em dia eu fico até feliz, eu acho que não ter me relacionado com várias dessas meninas que estavam no meu hall de possibilidades na igreja, né? Na época da igreja. Porque, caraca, o quantas delas viraram, assim, bolsonaristas e superficiais, sabe? Que estão achando que estão fazendo uma parada certa, né? Aquela coisa, aquele vídeo que eu falei, né? Espero que várias pessoas assistam isso, porque essas ideias, elas
não são tão confusas, elas são interessantes. Aquela parada que eu falei do bem maior, né? Quando você acredita no bem maior e quão perigoso é o bem maior, você acaba... E você acredita que você está fazendo algo que vale mais do que a sua própria vida, né? Você se apaixona por essa ideia, você é capaz de fazer atrocidades, né? Então, para salvar o mundo do pecado, você seria capaz de se tornar um pecador, né? É uma provocação que eu faço, né? Então, a gente vê esse exemplo disso acontecer várias vezes na nossa sociedade, né? Inclusive na Bíblia mesmo, né? Porque matar é pecado, mas para conquistar a Terra Prometida, o povo de Israel teve que matar, né? E matar era tão pecado e tão problemático que o Davi não pôde construir o templo porque teve muito sangue no governo dele. Então Deus nunca gostou da morte. Mas aparentemente, né, e isso é uma ideia que acaba se perpetuando muito no cristianismo, que eu percebo, cara, às vezes, para você fazer o bem maior, você tem que se tornar um pecador, né? E é muito louco pensar, né, na filosofia, cara, você venderia a sua alma ao diabo se você pudesse salvar o mundo inteiro, né? Será que valeria a pena isso, né? Será que isso faz sentido? Até onde essa contradição faz sentido, né? Até onde a contradição, por exemplo, de você apoiar esse Nicolas que foi contra as medidas sanitárias básicas, que falava da vacina, que falava que era tudo mimimi e tudo mais, não respeitou, e falou que o Bolsonaro estava certo, e mal ficava em BH como vereador e ia lá para Dubai. Até onde vale a pena você defender esse cara que ele fala de um jeito que você percebe uma grande arrogância, só porque aparentemente ele está com unhas e dentes defendendo uma moralidade cristã mais presente no nosso governo e na nossa política, né? Até onde vale a pena você fazer esse sacrifício, né? Ver as contradições que aconteceram, por exemplo, faltando lá oxigênio na UTI neonatal no Amazonas, e o Bolsonaro, com o ministro Pazuello, que inclusive também foi eleito, não fazendo o básico da logística para encaminhar o oxigênio que estava faltando para lá, e colocando e ameaçando várias vidas que inclusive morreram nesse caminho, ficando na mão de artistas fazerem doações para ajudar a situação que estava lá agravada pela péssima gestão desse governo. E você fala que é provida, entendeu? Mas uma coisa não impede a outra, entendeu? A contradição do governo não impede de querer lutar contra o aborto na lei, contra isso que seria um grande crime e tudo mais. E aí, mesmo que nada disso funcione, vale a pena você ir com todas as suas energias só pela ideia, sabe? E eu quero fazer uma outra provocação aqui. E eu vou até falar que é hipotético, porque aí se eu falar algum dado aqui, o pessoal vai falar, mas de onde vem esses dados? Vamos fazer só uma questão hipotética, né? E aí depois você pesquisa os dados e procura se informar mais se foi esse o caso. Você que é contra o aborto, de repente acha que não é um problema de saúde pública. E aí tem um monte de gente um monte de adolescentes e meninas e tal, que acabam morrendo porque não tem acesso a fazer isso de uma maneira mais segura, acaba, sei lá, usando o Citotec que vende no trem, usando do guarda-chuva para se mutilar, tentando fazer receitas caseiras, se drogando, tomando medicamentos, ou às vezes se matando mesmo porque não tem condição de criar, foi expulso de casa, e aqueles problemas sociais todos, né? Fora os estupros que acontecem também com essas pessoas que são vulneráveis. E aí você percebe que nesse momento agora, com ou sem o aborto, milhares dessas pessoas, dessas meninas, dessas mulheres, elas já estão morrendo mesmo, as vidas estão se perdendo. E se você tivesse, junto com acesso à informação sobre os preservativos e essa educação sexual que muita gente quer negar nas escolas, você tivesse um apoio, um auxílio para você poder interromper essa gravidez de meninas que claramente são vulneráveis, né? Em clínicas onde elas poderiam fazer isso de uma maneira segura, né? E lembrando, não é estético, elas estão ali realmente porque elas são vulneráveis, né? Existe uma assistência social que vê e analisa a situação de cada uma, mas elas realmente não têm condição de fazer essa criação, elas não tinham acesso à educação e tal, e aí elas souberam que tinha essa possibilidade de fazer isso na clínica, e aí essas meninas elas ganham uma sobrevida, uma nova possibilidade. Você acha que de certa forma isso não é ser pró-vida? Tipo,
Eu tô salvando a vida dessas meninas, né? Que elas não queriam engravidar, elas não foram relapses, elas realmente são vulneráveis, né? E muitas pessoas até poderiam dizer que nessa situação até elas poderiam ser constituído como se fosse um estupro, né? Mas você não acha que analisar pela essa forma de saúde pública você não está sendo pró-vida também, né? E lembrando que eu não estou falando aqui do aborto estético, né? Que é simplesmente, não me cuidei e não quero ter, né? Embora eu também acho que essa não é uma decisão que caberia, por exemplo, pra mim como homem, né? Mas você consegue perceber essa contradição? Tipo, a gente esquece que essas meninas vulneráveis, e no mundo hipotético aqui, vamos falar de hipótese, né? No mundo hipotético onde essas meninas morrem com muita frequência, essas meninas vulneráveis, você tá matando elas e os bebês que estão ali também, né? Os fetos, né? E aí só para você não escolher salvar uma vida e dar uma possibilidade de novas escolhas e agora com mais educação? Sabe, eu sempre fico pensando nessa questão. E aí é aquele caso também, né? Cara, se você tivesse uma clínica aí de fertilização e tivessem vários embriões e algumas pessoas ali, né? Você iria se esforçar para salvar as pessoas ou os embriões que estão ali na clínica de fertilização, né? A gente já consegue fazer a nossa moralidade na nossa cabeça, entender o valor da pessoa que está ali viva e de um embrião no início gestacional, né? A gente consegue fazer esse peso. E quando você percebe que você não está fazendo isso esteticamente, gratuitamente, sim pensando no problema de saúde pública, que é essas meninas vulneráveis, você consegue entender isso, né? E esse é o fundo da questão. É um pouco mais profundo, não é nem tão filosófico, né? É só isso, é entender que, poxa, será que existe uma ótica que eu possa ver isso aí como um problema de saúde pública e tudo mais? E aí, ao mesmo tempo, você pega aquela contradição que eu falei, né, da falta de oxigênio na UTI neonatal, né? Parece que a moralidade que essas pessoas pregam é puramente estética, né? Então você pega a Zambelli sendo eleita. Ela era uma oportunista, sabe? Do movimento feminista lá do Fêmea, e depois ela virou a pessoa que cuidava ali dos banheiros químicos nas manifestações de impeachment. E aí de repente ela começou a ganhar uma certa influência, se juntou com o Moro, de certa forma, virou uma espécie de propagadora dele, e aí depois ela ficou só com o Bolsonaro, rompeu com o Moro porque ela não largou o bolsonarismo, e aí ela conseguiu ser eleita sem ter feito praticamente nada, né? E por quê? Porque foi um voto numa promessa estética, sabe? De moralidade cristã mais influente agora, sabe? E uma pessoa que chega e em nenhum momento da vida dela ela consegue mostrar aquilo que a gente admira tanto no cristianismo, sabe? E eu vejo vários cristãos sei lá, que são pessoas que são inteligentes, né? Não são pessoas bobinhas e imaturas e infantis se agraciando, sabe? Criando um grande apreço por essa estética, sabe? Que parece que não tem valor nenhum. Sabe, parece que aquilo que a pessoa acredita é tão frágil a ponto de dela achar que ela tá salvando o nosso país votando num deputado, sabe, super ralé que estava envolvido em vários casos de crimezinhos, sabe, de funcionário fantasma, rachadinha, lavagem de dinheiro, compra de imóvel com dinheiro vivo e mesmo assim compra de imóveis que superam em muito a quantidade de patrimônio que fazia sentido. E aí as pessoas passam pano com uma facilidade para aquilo, entendeu? E cara, isso me decepciona porque parece que essa galera, né, que inspirava tantas pessoas, elas são, sabe, pessoas imaturas até, sabe? E eu não falo isso tentando me sentir mais inteligente do que ninguém, não. Eu falo que realmente parece que essas pessoas, elas estão satisfeitas só com a superficialidade, sabe?
e ganhar algo que não é verdadeiro. Muitas vezes a gente já não criticava, sabe? A galera desses muçulmanos lá que a gente falava, os muçulmanos eles mandam você abrir mão da sua fé e você começar a recitar lá alguns versículos do Corão e não sei o que lá, e a gente falava, nossa, eles estão satisfeitos com pessoas que falam da boca para fora a fé deles, mas aqui a gente está super tranquilo que aconteça a mesma coisa, que pessoas que elas falem só da boca para fora, que essas pessoas claramente não vivam uma vida que a gente considera íntegra, e a gente não só está satisfeito com essas pessoas no estado que elas estão, mas a gente eleva essas pessoas num patamar alto como se elas realmente estivessem fazendo algo que fosse produtivo, algo que tivesse valor, algo que agradasse a um Deus que, sabe, estava com as pessoas marginalizadas, sabe? A um Deus que foi preso e condenado por coisas que ele não fez só porque ele estava ajudando as pessoas e fazendo uns milagres, sabe? E numa ideia de que ele perdoava até aqueles que eram seus inimigos. E as pessoas, elas simplesmente, com esse mindset cristão, elas olham para um cara que está claramente falando da boca para fora e falam, esse cara aí, esse cara que vai mudar o meu país, porque não vai ter mais esse negócio de, sei lá, comunismo que não é de Deus. Agora Deus vai estar aqui acima de todos, sabe? Não parece ser uma coisa, sabe, de tão pequena, né? E aí você pode até pensar assim que eu tô sendo meio arrogante, mas cara, a gente não teve diversos casos lá daqueles pastores e líderes, escritores cristãos aí envolvidos com crime de marido que batia, estuprava e os caras encobertavam, né? Não tem até aquele vídeo lá do Iago Martins que ele vai citando caso por caso e você fica vendo as atrocidades que acontecem ali. Imagina o que não deve acontecer com esses cidadãos de bem que você olha ali e fala que, pô, esse cara aí é o bom, né? Se com um cara que inspirava, escrevia coisas fantásticas sobre família, o cara tinha um tratamento extremamente criminoso, encobria coisas que não tem como você sequer pensar em aceitar. O que você acha que essas pessoas que nem se esforçam em esconder esse lado delas não fazem? E vocês ainda chegam lá e, tipo, apoiam deliberadamente essas pessoas, né? Não é algo para você refletir e pensar, cara, será que a parada que eu acredito, será que esse projeto que eu me dediquei há tanto tempo, será que ele não é uma coisa pequena, né? Será que realmente é isso mesmo que é o que tem, que é o melhor que essa parada pode me oferecer? Será que a obra que eu tô colaborando, ajudando, colocando a minha vida aqui, é isso tudo que eu achei, né? E é muito louco porque, do mesmo jeito que você acredita que tá tocando violão num final de semana, num domingo à noite, você tá ajudando a salvar o mundo, muita gente acha que votando nesses caras que falam por aparência, você tá salvando o mundo. E aí você fala, cara, então será que é isso mesmo que eu tinha para oferecer? Será que essa era a minha obra? Essa é a Opus Dei? Essa é a obra de Deus? Entendeu? Será que essa é a obra de Deus mesmo? É você se esforçar para no final votar num cara que, quando tinham mais de não sei quantos mil mortos, né? Ele já tava ali falando que era uma gripezinha e simulando o pessoal com falta de ar, sabe? Tirando máscara da criança, atrasando para comprar vacina, que hoje claramente, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é o motivo da pandemia ter praticamente sido controlada, né? Mesmo com todas essas intempéries, hoje a gente já consegue viver uma normalidade e não foi por causa da cloroquina, foi por causa da vacina. Foi depois da vacina, e não da vacina só, da vacina ser distribuída em vários lugares do mundo, entendeu? Agora que a vacina já está em muitos lugares, inclusive países um pouco mais pobres, agora a gente está conseguindo controlar a pandemia de verdade. E esse controle, esse respiro que a gente pode ter hoje, cara, foi retardado mais de 40 dias por causa do Bolsonaro. E se você fala da economia, cara, as reformas, os economistas mais liberais conseguem criticar facilmente as reformas do Paulo Guedes, entendeu? E se você chegar e ver que o cara tinha um offshore, entendeu? Ele tá ganhando na alta dólar aqui, e aí você pensa, poxa, é esse cara aí que eu queria que resolvesse o problema do país, entendeu? É esse cara aí. Então você percebe que, tipo,
de um lado e o outro que você vê, você não encontra um motivo para você ficar feliz e tranquilo com essa galera que está sendo eleita, né? Pazuello, cara, o que ele fez no governo, ele foi com certeza um dos piores ministros, né? Se ele fosse um ministro bom, ele tava ainda lá. Sabe por que ele saiu? Entendeu? Você consegue claramente perceber que existe um problema aí e a galera simplesmente aceitou isso e vamos votar, né? E vamos votar nesses caras, porque eles vão resolver. Eu não sei nem como, mas eu acho que vão. Eu recebi essa instrução aí de votar em tudo que tem no capitão aí, né? Esse capitão que deixou o preço do mercado alto, que as coisas só melhoraram agora no fim, por causa das eleições. Entendeu? É difícil de entender, né? E eu, como uma pessoa cristã crítica, eu no mínimo iria investigar bastante o fenômeno que está acontecendo, né? Porque é como a gente fala, né? A gente vê, né, os erros dos cristãos do passado, sei lá, você vê umas cruzadas, né, pessoas matando pelo bem maior em nome de Deus. Aí você vê, sei lá, o nazismo, né, que era defendido por um monte de cristão. Aí você fala como eles conseguiram defender um regime que, pô, claramente era desumano ali, claramente estava pregando uma separação, uma eugenia ali. Aí você não entende isso. Aí você vem lá, Ku Klux Klan, Igreja Batista do Sul. Caraca, maluco, como é assim? Como que é possível? Esses caras que são cristãos serem tão racistas, queimarem os negros, não sei o que, criar esse movimento de separação. Como é possível isso acontecer? Aí você tá vendo agora o pessoal apoiando um cara que ele vai subjugar as minorias, ele vai aumentar o preconceito, né? E ele não tá nem aí pra pandemia, e ele não tá nem aí pros mortos, e ele fala mal da ciência e tudo mais. E daqui na frente a gente vai falar, caraca, como que o pessoal da igreja apoiou um cara que falava contra a ciência, que a gente vê que é o médico que nos cura, que é o remédio que nos alivia, que é a tecnologia que nos facilita a vida, né? O cara foi contra as coisas básicas que a gente já lutava há um tempão. O cara, ele, pô, não tremeu em nenhum momento de ter atrasado uma vacina que é o que fez um montão de gente morresse. E aí você vai olhando todas essas coisas e com a cabeça mais fria e um pouco mais pensante, com o córtex pré-frontal mais oxigenado, tenho certeza que muitas pessoas elas também não vão entender como que aconteceu esse fenômeno. E aí vão falar, não, era um grupo de pessoas, cara, mas um grupo de pessoas votou aqui no nosso país, que tem uns 200 e poucos milhões de habitantes, pelo menos 50 milhões dessas pessoas votaram nesse cara. E a maioria delas, né, de certa forma, estava relacionada ali com pessoas da igreja, né? Então, pensa um pouco nessa questão, né? Pensa um pouco nessa contradição toda, né? Caramba, será que essa ideia de que você tem um bem maior que vale mais do que sua própria vida, ela não acaba colocando você, né, nessas armadilhas de pessoas aproveitadoras, né, muito facilmente, né? Será que ela não coloca você nessa berlinda tão facilmente e cria esse sistema, né? E aí será mais do que tudo, né? Eu falei sobre como aquele voto útil pode chegar e esvaziar as ideias da esquerda. Eu falo isso também agora para alguns cristãos, né, que têm um senso crítico. Você não acha que essas ideias, né, que o fascismo traz, e eu falo fascismo de verdade, né, porque ele pode mudar um pouquinho e se adaptar à sua geração ali e à sua situação, mas ele continua sendo fascismo. Você chega, tem um líder-alvo, uma ideia ali, foco, que une tudo, e um problema reducionista ali, olha, o problema é aquela galera e acumula todas as mazelas que estão acontecendo para um grupo de pessoas, que no caso agora são os esquerdistas lá, né? Os esquerdistas são as causas de todos esses problemas de moralidade que a gente está tendo, de economia e tudo mais. O problema são os esquerdistas lá, né? Entendeu? E aí você pega todas essas características que você consegue identificar ali do fascismo nesse movimento bolsonarista que está acontecendo, e lavajatista também, e aí você pega isso e coloca aí na sociedade. A galera mais nova, né, as próximas gerações, elas vão olhar para isso com repulsa e elas vão ligar isso à galera religiosa, né? E aí vai acontecer o negócio que acontece lá na Europa, aconteceu na Europa, né?
que a igreja estava presente no Estado, em vários lugares, ocupando cargos de extrema importância, fazendo parte do sistema fortemente, e isso durou uma geração. Depois de uma geração, isso se perdeu, e hoje muitos lugares estão catando migalhas, né? Estão tentando se juntar de todos os jeitos, né? Então, o cristão evangélico, o protestante e o católico, o anglicano, eles vão se juntando ali porque estão tão fragmentados que eles precisam se juntar para tentar criar um impacto, uma relevância, e aí as ideias vão se perdendo também, entendeu? Então você acaba tendo que juntar todos esses cacos e eles viram uma ideia muito mais vazia, né? Também, né? Quando não se perdem completamente. E, pô, será que é isso que você quer? Será que você consegue vislumbrar isso? Será que você não está apaixonado por uma ideia que você não consegue olhar mais profundamente? E eu falo isso como uma pessoa que não vive numa bolha, né? Com uma pessoa que tenta ouvir todos os lados, com uma pessoa que não tenta ser simplista e falar que é o PT que vai resolver, é o Bolsonaro que vai resolver. Uma pessoa que tenta encontrar coisas sólidas, que gasta um tempinho pensando para tentar entender as coisas, né? Poxa, eu acho que você merecia rever, né, algumas dessas ideias, né? E se você conhece alguém que tem essas ideias e você acha que é assim mesmo, pô, tenta conversar com essa pessoa e entender, né? E quando eu falo isso, eu não tô nem falando pra votar no Lula, não. Vota em quem você quiser. Mas depois que você votar em quem você quiser, né? Já que a gente tem tão pouco tempo até o segundo turno aí, e muita gente já foi eleita, tipo esse Nicolas aí, que, se você quer minha opinião, eu acho ele extremamente ruim, e ele é facilmente uma pessoa superficial que não tem nada a acrescentar, né? E ele é um jovenzinho, cara, um jovenzinho mimado. Como você pode achar que o futuro do Brasil vai estar bem por causa de um cara que age como jovem mimado, vive como jovem mimado e que acha que é o dono da razão? Sabe? E em qual momento isso foi sabedoria, né? Então, reflita sobre isso, né? E se você quiser, de repente, conversar mais comigo, debater sobre isso que você está vendo, pode me chamar se você me conhece de algum lugar, ou coloca um comentário aqui também, não tem problema. Mas vamos debater. E quando eu falo debater, eu falo que eu vou prestar muita atenção no seu ponto e tentar entender exatamente qual é o seu ponto de vista e como você formulou a sua ideia e esse pensamento, né? E eu tenho certeza que se você estiver aberto para entender e não estiver totalmente apaixonado pela sua ideia, com seu córtex pré-frontal pouco oxigenado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair maior dessa discussão que a gente entrou, né? E essa é a melhor coisa. Quando você não tenta estar certo por si só e você está disposto a entender que você pode entender melhor alguma coisa, sempre que você discutir, você vai ganhar. E esse é o vídeo de hoje, né? 42 minutos, um vídeo longo, porque ideias complexas precisam de tempo para se debater, né? E eu não vou simplificar algo que é complexo. E é isso. Tchau.